mudanças na escalação do Flamengo para o clássico contra o Fluminense. Tem Fla-Flu neste domingão e um Fla-Flu como nunca se viu, o Flamengo líder contra o Flu lanterna. Clima tenso no Fluminense, a torcida protesta no CT contra a má fase do Fluminense. E no Flamengo é clima de festa, o Mengão está na liderança do Campeonato Brasileiro. Flamengo é equilibrado sempre, dentro da nossa casa, vou falar mais uma vez, aqui manda a gente, quem manda somos nós. E hoje é dia de mostrar mais uma vez, o Flamengo é grande, pode pagar. Um excelente jogo. Isso é bom chamar atenção, porque esse Flamengo, todo jogo até o final, o Flamengo tentando, foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim agora contra o Bahia, jogo dificílimo por sinal, o Bahia jogou muito bem. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na tarde deste sábado. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, enquanto o Flamengo está em festa, o Fluminense está numa crise tremenda. O último colocado do Campeonato Brasileiro e neste domingo acontece o clássico entre Fluminense e Flamengo. Mengão entre campo, tem mudança na escalação, vamos analisar tudo isso aqui, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5.000 likes pra esse vídeo, nação, eu preciso de mais da força, ó, daqueles que torcem de verdade pro Flamengo aqui no nosso canal, vamos fazer aquele nosso combinado, eu trago sempre pra vocês as notícias do Mengão e você sempre deixa aquele like aqui no nosso canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, Meu Mengão React, todos os dias trazemos as informações para vocês. É só você apertar aqui o botão aqui embaixo, se inscrever e ative o sino das notificações, assim sempre você estará ligado nas notícias do Mengão. E corre aqui nos comentários, antes da gente começar, escreva a sua cidade, de onde você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, você está na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Pará, você está em Amazonas, no Acre, Rio Grande do Sul, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vene Casagrande, Flá TV, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas notícias do Flamengo. Tem Fla-Flu neste domingão e um Fla-Flu como nunca se viu, o Flamengo líder contra o Flu lanterna. Será que o Flu consegue reverter a má fase no Campeonato Brasileiro e na sequência ruim contra o seu maior rival? Clássico mais charmoso, de repente se tornou o mais tenso. O Fla-Flu estreia neste Campeonato Brasileiro no domingo no Maracanã, com rivais em rotações completamente diferentes. Há muito tempo o Fla-Flu não era um sinônimo com tamanha exatidão de situações tão opostas. O mundo da bola e as suas voltas. O Flamengo agora, líder do Brasileiro, o Fluminense, lanterna. De repente, o rubro-negro pode dar o troco de 2023, quando acabou massacrado pelo rival e viu seu técnico ser demitido. Campeonato Carioca 2023, o Fluminense perdeu o primeiro jogo da final por 2-0 para o Flamengo. Precisava de uma vitória pelo mesmo saldo para levantar o bicampeonato? Fez mais. Massacrou o rival com 4-1 e o jogou numa crise sem fim. Vitor Pereira foi demitido. Hoje, na lanterna do Brasileiro, o campeão da América, Fernando Diniz, quem diria, é o pressionado no cargo. Equipe, eu acho que você fala da temporada, quando a gente estava com o vento totalmente a favor, que a torcida estava do nosso lado, que estava mais fácil, a gente foi muito leniente. E eu acho que atribuo isso muito pela conquista da Libertadores. E agora a equipe está voltando. No jogo de hoje, eu acho que deu uma resposta positiva que não se traduziu no resultado do jogo. Acredito muito no time. O time já fez coisas excelentes, uma delas inédita, conquista da Libertadores, e o time pode voltar a ganhar e fazer uma grande temporada ainda. Marcelo, Felipe Melo e Samuel Xavier podem voltar no Clássico, mas Arias segue na Copa América e André lesionado. No lado rubro-negro, sorrisos mesmo com desfalques, como os 5 convocados pelas seleções, Cebolinha também fica fora. Líder, o Flamengo tem segurado bem no topo da tabela e evita qualquer discurso para aproveitar a má fase do rival. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. A gente pode colocar dessa forma também. Depende de como o enfoque a gente possa colocar.
O Flamengo, ele é um campeão da Libertadores e está liderando o campeonato, campeão carioca também. Depende qual é o recorte, a gente escolhe o recorte. O que é um grande clássico. Encontro de extremos, no topo o Fla, no fundo o Flu. Em clássico a diferença geralmente vale pouco. Tudo se iguala, a prova vai ser no domingo, no Fla-Flu. Voltamos a falar do Fla-Flu, Fla líder contra o Flu lanterna. A gente começa pelo Flamengo, daqui a pouco a gente fala do Fluminense. Os detalhes do rubro-negro com o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, o Flamengo segue na preparação para o Fla-Flu deste domingo. 16 horas, Maracanã, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter o retorno de Fabrício Bruno, ele que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Atlético Paranaense, ficou fora diante do Bahia, mas pode retornar naturalmente no Clássico. Por outro lado, o Everton Cebolinha preocupa, ele que saiu no intervalo do jogo contra o Bahia, um incômodo no quadril direito, também na região do adutor da coxa, então foi o mesmo problema que o tirou do primeiro tempo da partida contra o Grêmio e o deixou fora contra o Atlético Paranaense. Além do Everton Cebolinha, problema de lesão também com o Igor Jesus, volante jovem, está fora, entorse no tornozelo, ainda está em recuperação. De restante, o Tite tem o time à disposição no momento, são os jogadores que tem para a Copa América. O time vem desempenhando bem, é o líder com 21 pontos, encara o Fluminense, que é o lanterna, com 6 pontos na tabela. Um jogo difícil, é clássico, Fla-Flu, 16 horas neste domingo no Maracanã. Bom, já o Fluminense, vamos relembrar uma coisa, porque a CBF acaba de soltar uma nota oficial exatamente sobre essa declaração do técnico Tite, que a gente vai ver agora. Depois da vitória sobre o Bahia, ele deu uma declaração forte sobre o calendário do Campeonato Brasileiro, com nome e sobrenome. Vamos rever. Eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. Bom, e agora, às 11h20 da noite, a CBF publicou essa nota. Ela é grande, eu vou dar uma resumida aqui. Em resumo, fala da dificuldade de fazer um calendário com data FIFA, competições como handball, etc. E apesar disso, diz a CBF que sempre se preocupou com a preservação da integridade dos jogadores. Razão porque conta do artigo do regulamento das competições, o intervalo mínimo de 66 horas entre o horário de término de uma partida e o de início de outra. Então, segundo a CBF, é normal que jogue quarta, depois domingo, ou quarta e sábado, quinta e domingo. É necessário isso, diz a CBF, e no caso específico do Flamengo, aí vem uma resposta diretamente ao Tite, as suas partidas foram marcadas para o Maracanã, seu estádio, não demandando sequer qualquer desgaste com deslocamento ou viagens. Ou seja, diversamente do que insinuou o técnico Tite do Flamengo, a CBF e sua diretoria de competições, o diretor Júlio Avelar, são sim extremamente rigorosos e responsáveis na construção da tabela e programação das partidas, buscando resguardar os atletas. Aí cita o adiamento, que foi por esse motivo que houve o adiamento dos jogos com a tragédia do Rio Grande do Sul, e isso tornou a situação mais difícil, meio que pedindo para entender o que aconteceu, né? Para apertar ainda mais o calendário nesse trecho da nota. E aí volta a citar o Flamengo no final da nota, ele cita aqui: a declaração do técnico Tite é ainda contraditória, pois em fevereiro de 2024, o técnico, quando questionado sobre a convocação de jogadores do Flamengo para a Copa América, afirmou o seguinte: me permitam a inconfidência. Quando o Juan falou que estava saindo, ele falou: vou estar com alguns de vocês. E eu falei: leva todo mundo.
e falei de coração, palavras do técnico Tite. Isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo nos dá condições de ter peças de reposição. É garoto que está surgindo, contratações, é a lei do jogo. Foi o que a CBF destacou, palavras do técnico Tite. Olha, o protesto da torcida do Fluminense lá no CT, né, do Fluminense. O protesto da torcida pedindo o fim dessa situação, dessa crise do Fluminense, que nesse momento está na lanterna do Campeonato Brasileiro. E nesse domingo o Flamengo pode afundar de vez essa crise, hein? Pode afundar ainda mais o Fluminense nessa crise. Vai estar aqui, pô. Deixa só ele puxar. Tem jogador, rapaz. Tem jogador, cara. É pra acabar na porra do lugar. Ó, nós sem leme. Se nós pegar na noitada, nós vai dar na orelha. Se nós pegar na noitada, vai tomar na orelha. No Maracanã, foi um caldeirão. Não abaixa a cabeça não, filho. Tira o olhinho do celular, que agora você vai ouvir. Bota a câmera nele. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Vai ser 5. Não falei nada disso. Você é mentiroso. Você tem que ter caráter, que nem eu. Eu apostei, você que correu da aposta. Ah, Kaique, recupera que eu te chamei pra aposta ontem. Você correu. Não te dei gol nenhum. Eu apostei. E aí, Davi Luiz, ferve o Maracanã. Entrou em ebulição no último minuto da partida de novo, hein? E isso é bom chamar atenção, porque esse Flamengo, quando a gente reclamava que faltava sangue nos olhos, agora tem que falar que tem. Todo o jogo até o final o Flamengo tentando, foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim agora contra o Bahia, jogo dificílimo por sinal, o Bahia jogou muito bem. Hoje ele vai falar do Davi Luiz, Mauro, que gol, Salvador, mas tiveram alguns momentos tensos pro Flamengo nesse jogo, né? O Bahia foi muito bem e o Bahia ameaçou o gol do Flamengo algumas vezes. Mas isso era esperado, né? Era um jogo de dois times que brigavam pela liderança. Se o Bahia vencesse, estaria na liderança do campeonato. Foi um jogo bem diferente, a estratégia do Flamengo, né? Foi um jogo para literalmente não brigar pela posse de bola. O Bahia é um time que tem essa característica de gostar de ficar com a bola, meio campo bom. Não tem grandes desfalques, né? Tinha um jogador suspenso e o Santiago Arias, né? Que está na seleção colombiana. O Flamengo tinha 7 desfalques, né? 5 convocados, 1 lesionado, 1 suspenso, ainda perdeu mais um machucado no intervalo, mais um no segundo tempo. E o Alan, que entrou durante o jogo, não tinha condições adequadas, né? O Tite até falou que ele só ficou no banco porque precisava de mais um ali no banco, forçaram um pouco a sua volta de lesão. Então, o Flamengo está bem mutilado. Nessas circunstâncias, né, com um time rápido, com 2 pontas, ele partiu para uma outra alternativa. A bola era do Bahia, o Flamengo tentava acelerar o jogo e assim chegou inclusive ao gol, né? Na hora que o Flamengo fez o gol, a posse de bola do Bahia era de 72%. Mas achei o Bahia um time muito pouco efetivo, assim, um time com muito com a bola, mas criando muito pouco, chances claras, criando muito pouco, pelo volume até de tempo que teve a bola aos seus pés o jogo inteiro. Achei que foi uma boa estratégia do Flamengo. Acho que não dá para esperar exibições primorosas, que o elenco completo poderia até apresentar algo muito melhor. Você não passa impunemente sem 5 jogadores convocados, mas os outros desfalques caíram, é culpa da CBF, claro. Aí acontece. O que pode ser atribuído à CBF, que foi o que o Tite reclamou, é a questão do intervalo dos jogos, né? São 2 semanas que o Flamengo não vai se respeitar do período obrigatório de 72 horas, né? Que ele joga, vai ficar 66 horas. Isso é contra a lei, Mauro? Mas é a lei, os caras estão ligando. Quinta-feira tem um jogo e domingo tem um jogo à tarde. Aconteceu também naquele da Bolívia contra o Bolívar e domingo de manhã com o Botafogo. Então, o que ele quer dizer? Não há o tempo adequado para a recuperação dos jogadores. E quando você tem que usar mais, tem menos gente para revezar, porque você perdeu 5, né? É metade de um time, cara. São 10 jogadores de linha, 5 não estão nas seleções do Uruguai e do Chile. Aí você é obrigado a forçar a utilização desses jogadores. Não é só o Flamengo, não. O Atlético está sofrendo pra caramba com isso. Até mais, porque tem mais jogador machucado, suspenso. Ontem jogou sem o Paulinho e sem o Hulk, os 2 suspensos. Então,
Acho que foi dentro daquilo que pode se oferecer, com muita luta, uma característica que é necessária, que o time muitas vezes não apresentou, né? Até o ano passado, várias vezes vimos o Flamengo se entregar. E esse ano mesmo, contra o Palestino, tomou um gol, não aconteceu mais nada. Agora, o time não se entrega num outro sentido, não de jogar a toalha, mas se entrega no sentido de lutar até o fim. E ontem, mais uma vez, acabou acontecendo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou. Quando ele mexeu no time, melhorou o time. O Gerson jogando muito bem, mas muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Desarmando, armando as jogadas, fez um gol, ele tem que chutar mais. É o melhor do time hoje, né, mano? Ele é o melhor do time. O Davi muito bem também, mas acho que o Gerson foi o grande personagem do jogo. Fez um gol, deu uma assistência, jogou bem pelo meio, jogou bem pela ponta, depois quando o Tite fez as alterações na equipe. Então foi uma vitória, toda vitória de um gol de diferença para o Flamengo agora é goleada. Porque você jogar todo desfalcado esses jogos todos, agora são 9 jogos, né, ao todo. Já se passaram 3. E de 12 pontos, o Flamengo ganhou 10. Então tá ótimo. Se ganhar o Fluminense no domingo, são 9 pontos, ganhou 7. Aí de 12 terá ganho 10, né, se vencer o Fluminense no domingo. Dos 9 passaram 3, faltam 6. Então, o mais importante não é nem ser líder, é estar perto do líder. Se puder ser líder, é melhor, claro. Mas passar esse período da Copa América perto do ponteiro ali, a 2, 3 pontos do líder, para você poder, quando voltar todo mundo, trabalhar. E o mais patético nisso tudo, aí você vê algumas coisas assim, não, mas o Flamengo está reclamando de barriga cheia, tem muito jogador bom, não interessa, meu irmão. O time do Flamengo não é esse, o time do Flamengo é outro. O Flamengo tem outro elenco. O Flamengo tem mais jogadores, mas é outro elenco. O elenco do Flamengo não é esse aí, não. E o Flamengo trabalhou para isso aí. No cargo do céu, não. Não teve mecenas. Não teve mecenas? Não. Teve ISL lá atrás, quando foi enviar. Teve Rix Music, teve MSI, teve Banco Excel, teve Parmalat. Unimed. Teve Unimed, teve mecenato. Não teve nada disso. O Flamengo se recuperou com as próprias pernas. Eu já mostrei os números aqui, a história de Mamãe Globo. Conversa fiada. Tira toda a receita de televisão. O Flamengo ainda ganha mais do que 18 times da Série A e fica 6 milhões atrás do Corinthians. Divide tudo por igual. O Flamengo vai continuar sendo o único na casa de 1 bilhão. Se você pegar todo o dinheiro da televisão e dividir pelos 20 da Série A, o Flamengo é o único com mais de 1 bilhão de receita. Então, um abraço, irmão. O Flamengo trabalhou por isso. Tem muitas coisas que a gente discorda da diretoria do Flamengo, tanto da anterior como dessa, mas nesse aspecto o time se preparou, ele compra os jogadores. Então, amanhã, se o Real Madrid tiver que perder 5 titulares, aí entram bons reservas, ganham o jogo. Ah, não, está reclamando à toa. Não, o time do Real Madrid é aquele lá. Eles trabalharam para ter o Vinícius, para ter o Mbappé, para ter o Rodrigo, para ter o Valverde, para ter o Modric mais uma temporada. Eu vou começar falando da relação Davi Luiz e Lohan. Muita gente acha que o Davi Luiz é importante apenas dentro de campo, mas fora de campo ele é peça crucial. Tal como ele fez em outras oportunidades, por exemplo, com o Rodinei. O Rodinei voltou a desempenhar um bom futebol muito graças ao Davi Luiz. E o próprio Rodinei fala isso publicamente, se emociona a falar do Davi Luiz. O Davi Luiz, ele abraça vários jogadores nos bastidores, jogadores esses que precisam, digamos assim, de uma orientação ou um carinho a mais. E recentemente ele fez com o Lohan. Pessoas que frequentam o dia a dia do Flamengo, os bastidores do Flamengo, que estão vivenciando o clima do Flamengo, falam que o Davi Luiz abraçou o Lohan como se o Lohan fosse o filho dele. Porque o Lohan, na visão do Davi Luiz e até mesmo de outras pessoas, poderia ir para um caminho não muito bacana, entendeu? Não sendo um atleta também fora das 4 linhas, que isso é extremamente importante, não se cuidando. Mas o Davi Luiz, visionário que é, um cara que tem uma história absurda no futebol brasileiro e também no futebol europeu, jogador inclusive de Copa do Mundo, ele abraçou o Lohan e o resultado está aí, em campo. Tanto Davi Luiz quanto o Lohan estão indo muito bem, inclusive, na minha opinião, desde a chegada do Arrascaeta em 2019, nenhum outro jogador está dando conta do recado como o Lohan está dando conta na ausência do Arrascaeta. A verdade é essa. O Lohan, embora erre em algumas decisões, foi assim contra o Bahia, acho que ele nem fez uma partida muito boa, mas ao menos mostrou personalidade, buscava o jogo a todo momento, mostrando intensidade, movimentação. Então, de certa forma, ele está fazendo o torcedor não sentir muita falta do Arrascaeta nesse período de Copa América. E parabéns novamente ao Davi Luiz pela postura dele, que isso é muito importante. Eu tenho certeza que esses garotos no futuro vão lembrar bastante do Davi Luiz. Inclusive o Hugo Souza, o Hugo Neneca, que não vai ser aproveitado pelo Flamengo, ele falou sobre a relação com o Davi Luiz também, diz que o Davi Luiz é um cara sensacional. E por falar em Hugo Souza, o próximo assunto é sobre ele, porque o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, deu uma entrevista na Zona Mista ontem no Maracanã e falou que uns 6 clubes estão interessados na contratação de Hugo Souza. Abre aspas para o diretor do Flamengo. Tem muita sondagem mesmo, mas sem uma proposta. Tem muito clube ligando, interessado, sei lá, uns 6 clubes, mas proposta no papel ainda não. A gente vai analisar. Ele foi rebaixado com o Chaves lá em Portugal, mas fez bons jogos
jogos por lá. O jogo contra o Benfica, que se não me engano ele pegou 3 pênaltis, acho que é por isso que os clubes têm ligado para entender a situação, mas ainda não enviaram proposta oficial. O que eu sei é, o Corinthians quer muito o Hugo Souza e de fato até o momento não enviou proposta, mas o Fabinho Soldado, ex-dirigente do Flamengo, atual dirigente do Corinthians, é quem está comandando esse interesse em Hugo Souza, mas o plano A deles é o goleiro Santos, do Fortaleza, mas o Fortaleza está fazendo um jogo duro. Só para a gente relembrar aqui e ressaltar, destacar, que a opção de compra do Hugo Souza lá no Chaves era de 1.200.000 euros. Na cotação de hoje dá um pouco mais de 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Então a gente pode entender que o Flamengo, caso chegue uma proposta com esses valores, o Flamengo aceita fazer negócio. Falando novamente de mercado da bola, em entrevista ao canal Coxanautas, o atacante Igor Paixão, aquele ex-Curitiba, atualmente no Feyenoord da Holanda, revelou que quer jogar no Flamengo, deseja jogar no Flamengo. Abre aspas para Igor Paixão. Um clube que eu tenho muita vontade de jogar? O Flamengo, disse Igor Paixão com um sorriso no rosto. Ele tem 23 anos e ele tem contrato com o Feyenoord até 2027. No clube holandês, o brasileiro é um dos principais destaques. É muito bom jogador, esse Igor Paixão. Lembro dele aqui dos tempos de Curitiba. E aí, torcedor? Você quer ver o Igor Paixão com a camisa do Flamengo já agora? Quem sabe na próxima janela de transferência? Pode opinar aí. Outra informação sobre o Wesley, como o Mauro César citou e a gente vem falando aqui também há muito tempo, o Flamengo aposta muito no Wesley e o Mauro César publicou que perto da próxima janela de transferência, a lateral direita não é prioridade para a diretoria do Flamengo. Os dirigentes acreditam que o Wesley e Varela dão conta da posição. Eu particularmente não concordo com essa visão da diretoria, mas é verdade isso. Vários dirigentes já me falaram isso, inclusive sobre o Wesley, que muitos torcedores pegam no pé dele, e esse dirigente na ocasião fez vídeo aqui, falou que a todo momento chega sondagem e proposta para o Wesley, mas a diretoria do Flamengo confia muito nele e de fato, pessoal, a gente precisa ser franco aqui, ser verdadeiro. Quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, temos que elogiar. O Wesley vem fazendo bons jogos nesse período aí, na ausência do Varela, que está com a seleção uruguaia. Contra o Bahia, por exemplo, eu gostei bastante do futebol do Wesley. E vocês? O que vocês acharam? Outra curiosidade aqui, o jogo entre Bahia e Flamengo no Maracanã, na verdade Flamengo e Bahia, colocou mais torcedores do que os 3 rivais cariocas somados em seus jogos como mandantes. Caramba! Flamengo e Bahia teve 49.909 pessoas e o público somado dos rivais Vasco, Fluminense e Botafogo deu 45.349 pessoas. Não tem jeito, a torcida do Flamengo é um absurdo, marca presença não só no momento bom, mas no momento ruim. É sempre casa cheia no Maracanã, independentemente de como o time esteja atuando dentro de campo. A próxima notícia é o Fla-Flu, galera. O próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Fluminense. Fla-Flu importante, 4 horas da tarde no Maracanã, domingo. Na verdade é Fluminense e Flamengo, né? Mando de campo do Fluminense. E o Flamengo, caso vença o Fluminense, pode fazer o Fluminense gastar 14 milhões de reais. Eu vou explicar isso para vocês. O Fernando Diniz está balançando e muito no cargo de treinador do Fluminense. A torcida levando faixa, pedindo a saída dele, uma pressão total, embora ele tenha renovado o contrato dele recentemente até dezembro de 2025. E eu fui apurar a multa rescisória do Fernando Diniz. E o que me relataram foi o seguinte: a multa rescisória é em cima de 50% do atual salário dele, que é o que ele recebe em CLT, ou seja, em carteira assinada, até o fim do contrato dele. E aí eu fiz as contas, dá em torno de 14 milhões de reais. É isso mesmo. A pessoa me falou salário integral, eu não gosto de ficar falando salário, então não vou mencionar aqui, mas o que eu posso dizer para vocês que se o Fluminense quiser demitir o Fernando Diniz hoje ou segunda-feira, pós-jogo do Fluminense contra o Flamengo com uma derrota, a multa rescisória está girando em torno de 14 milhões de reais. Então, se o Flamengo vencer o Fluminense, pelo que eu leio dos noticiários dos colegas que acompanham o dia a dia do Fluminense, Fernando Diniz pode ser demitido e, consequentemente, pode receber uma multa rescisória de 14 milhões de reais. Claro, o Fluminense pode chegar com ele, negociar o valor dessa multa, mas hoje o valor integral seria essa quantia que eu acabei de mencionar, cerca de 14 milhões de reais. Para finalizarmos o nosso vídeo, infelizmente com uma notícia horrível, pelo menos na minha opinião. Flamengo informou que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nessa sexta-feira. O atacante seguirá tratamento no departamento médico do Ninho do Urubu.
O Flamengo não noticia grau, tempo de recuperação. Pelo que eu apurei, o Cebolinha ficará pelo menos 15 dias longe dos gramados e podendo chegar a 1 mês. Foi uma lesão grave no quadril, mais um desfalque de peso para o Flamengo e por um longo período. Bruno Henrique, lembrando que é o substituto direto na ponta esquerda, precisa reconquistar o bom futebol o quanto antes, porque o Cebolinha vai fazer muita falta ao time do Flamengo. Notícia ruim, mas não tem jeito. Mais um obstáculo na vida do Flamengo, do Tite, que agora tem o Fluminense pela frente. Tá aí, nação, essas foram as informações do Mengão. Tivemos aí então a lesão do Everton Cebolinha. Vamos ver qual vai ser o time que o técnico Tite vai preparar para essa partida contra o Fluminense. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. É só você ficar ligado, deixa o sininho ativado aqui embaixo, assim sempre você estará ligado nas informações do Mengão, tá bom? É isso daí, nação. Forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.